Bem-vindos a mais um podcast do Podenge ACEA, realização da ACEA e colaboração do CREA Minas. No podcast de hoje, nós vamos estar conversando com o engenheiro Luiz Gustavo Neder, que vai falar com a gente sobre prevenção de acidentes na mineração. Gustavo é graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Engenharia da Segurança do Trabalho e especialista em Auditoria e Perícia Ambiental. Gustavo, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por você ter aceito o convite e vir falar um pouquinho com a gente aí sobre esse tema que é tão importante, né, para que todos que estão nos assistindo se previnam. Sim, eu fico grato de poder estar aqui para contribuir, né, com a experiência que a gente vem acarretando ao longo desses 22 anos e vamos discutir um pouco, né, sobre esse bicho-papão que é a mineração, que realmente é um ambiente de trabalho que traz muitos riscos, muitas situações, tanto para o trabalhador quanto para o meio ambiente e até mesmo para a sociedade, e muitas das vezes, né? Com certeza. Gustavo, vamos começar falando, então, da importância, né, da mineração na sociedade. Quais são os impactos positivos e negativos da mineração para os colaboradores, o meio ambiente e a sociedade? Então, Rosângela, o que acontece? A mineração, creio eu, que deva ser uma das formas de trabalho mais antigas que existem, né, na sociedade. Porque desde as antiguidades, o minério sempre foi utilizado para algum fim. A construção de casas, fazer fornos. Então, assim, a gente data isso de 1800 e pouquinho, quando ocorriam os acidentes nas minas subterrâneas, né, na Europa, Rússia, entre outros locais. Então, é uma atividade muito antiga. Eu creio que seja até mais antiga do que isso. Ela data um período que começaram a contar, mas eu creio que deva ser muito antiga, né? Porque qualquer minério que você tira da terra e utiliza ela para um fim, ele não deixa de ser um mineral, uma espécie de mineração. Com certeza. A gente pensa nas casas antigas que eram construídas com barro, né? É uma mineração, era retirada a terra, as olarias. Então, mesmo aquela mais antiga, onde fazia aquelas ocas mesmo, até de índio, era utilizado o mineral para poder fazer. E a mineração, ela vai ser importante por toda a nossa vida. Por quê? Tudo que você vê, tudo metal, o plástico, são poucas as coisas que você não utiliza diretamente a mineração, o minério. Porém, mesmo para você fazer alguns outros tipos de materiais, você ainda precisa do minério. Então, ele sempre vai ser importante, desde o mais simples, que seria a alvenaria, construção civil, até mesmo para fazer chips de veículos, chips de computador, né, que hoje a gente pode ver aí que tem até algumas novas mineradoras que estão aparecendo por aí, né, até falando um pouco sobre as terras raras que tem aparecido muita mineração. Então, é algo que é muito importante. Ela sempre vai ser importante. O que tem que muitas das vezes preocupar é com a maneira que é processado esse mineral. Por quê? O minério, ele por si, ele traz alguns riscos que a gente vai falar um pouco à frente, mas não adiantando o que a gente vai falar, mas esses riscos, ele tanto é para o trabalhador quanto para o meio ambiente, em caso, às vezes, de áreas onde eles fazem lavagem de minério, depois tem as barragens, essas barragens, a gente sabe de alguns acidentes que ocorreu até mesmo em Minas Gerais. Então, para o meio ambiente e também para a sociedade. Eu sei de situações no passado de empresas de minerações que afetaram praticamente uma comunidade inteira. Eu posso citar um exemplo de uma empresa no passado, em Chernobyl, na Ucrânia, onde o pessoal utilizava o urânio, processava o urânio, e por uma metodologia que quiseram aplicar lá, quer dizer, veio a ter aquele acidente, foi o maior acidente nuclear de todos os tempos, até hoje aquele local não serve para mais nada. E ninguém esquece. Vai ficar gravado no DNA da sociedade pro resto da vida, porque tem locais que nunca vai conseguir se recuperar, ou daqui milhões de anos. Então, por quê? Porque realmente foram situações que não tomaram o devido cuidado, não pensaram antes o que poderia ser prevenido para não acontecer. E aproveitando a tua deixa, quais são os impactos positivos e negativos da mineração para os colaboradores e meio ambiente e a sociedade? Os impactos positivos que nós temos, o desenvolvimento, né? Todo o desenvolvimento
é para tudo aquilo que facilita a nossa vida, desde o metal, uma faca. Como você falou agora anteriormente, que você já deu uma pincelada para a gente, né? Sim, você pega uma faca, vamos pegar, eu trabalho num grupo de empresas, né, que tem uma empresa delas que utiliza o nosso material, nós temos a extração, temos o primário, que é onde é feito um processo com o material, depois ele vai para fazer um outro produto, um subproduto, que é uma massa de polimento. Essa massa é vendida para uma fábrica da Tramontina, onde eles fazem o polimento de metal. Então, você percebe que a cadeia é gigante do material. Então, beneficia em vários aspectos para o trabalhador. Na geração de empregos, de receita para o Estado, às vezes a empresa trabalha com ações sociais, né, e eu acho que... Na sua grande maioria, as minerações trabalham, tem um lado social muito bacana também, né? Muito grande. Se você vê assim, eu vou citar um exemplo. Um acidente que nós tivemos com mineração, mais para o lado de BH ali, e enquanto estava todo mundo, Ministério Público Federal, querendo fechar a mineração, a população da cidade estava implorando para a justiça não deixar fechar, porque se fechasse, acabava a cidade. Porque por mais que ocorreu aquele incidente lá, e foi um incidente grave, mas percebe-se que a importância daquela operação para a sociedade. Então, assim, tem a receita direta, a receita indireta, empregos, geração de trabalhos indiretos, porque o cara da papelaria vende para a mineração, então gera emprego para o cara da papelaria, para o cara do banco. Então, assim, é uma cadeia gigante. Com certeza. Gustavo, fala para nós como que funcionam as diferentes etapas da mineração, como extração, beneficiamento e gestão de rejeitos. E também, quais as diferenças entre mineração a céu aberto e a subterrânea? Perfeito. Então, Rosane, assim, a mineração, ela inicia-se o seu processo primário na extração. Então, a extração é onde você vai, faz a pesquisa. Toda a mineração ela começa como uma startup. Então, vai um pessoal de pesquisa, vai verificar. Então, eles têm que verificar a qualidade daquele minério, para que ele vai ser utilizado. Depois, qual que é a quantidade que tem ali? Será que é viável abrir uma mina ali, abrir uma fábrica? Por quê? Porque, de repente, a quantidade de minério que eu tenho ali, ela dá para 5 anos. E o custo operacional meu é muito alto. Então, eu teria que dissolver esse custo em 20 anos, sendo que eu tenho para 5. Então, muitas das vezes, o projeto morre morto justamente por essa exaustão ser muito rápida da mina. Então, primeiramente, você extrai o minério, depois você vai para os processos produtivos. Primeiramente, os primários. Vamos pensar numa empresa de alumínio. Então, ela pode ter na primeira cadeia dela a extração de bauxita, que é o minério que tem aqui na região, alumínio. Acho que é o que mais é o mais forte, né? Nosso. A bauxita, a argila é o mais forte. E, então, aí uma empresa de alumínio, ela vai... extrai o minério, faz a lavagem química daquele produto e extrai o alumínio. Aí o alumínio ainda é um primário. Ela vende o tarugo, às vezes, de alumínio, né? Aí ela pode vender para uma empresa de cabos, para uma empresa de panela, para uma empresa de VI automotiva. Então vai para diversos ramos para fazer outros produtos. Um copinho desse aqui, se ele é um copo de alumínio, então você vai perceber que teve várias mãos nele. Desde a extração, isso aqui foi extraído do minério. Depois passou por um processo produtivo para fazer o tarugo do alumínio e depois foi para o produto final, que é o copo, onde é vendido na fase final para a pessoa que vai utilizar em casa. Quantos empregos não foram gerados para chegar numa unidade de um copo desse? É uma cadeia gigante. Sim. E a gente tem a felicidade, né? Eu sempre digo que eu sou apaixonado por trabalhar 22 anos na mineração e ser mineiro. Porque a mineração está intrinsecamente ligada a Minas Gerais. Minas Gerais hoje nós temos vários pontos de mineração fortes no Pará, né? Carajás, muitos lugares do Brasil, Goiás, mas Minas ainda é a campeã da mineração ainda, né? Você pegar o lado ali de Belo Horizonte, é muita mineração gigante ali, né? Gustavo, a legislação e normas, né? Quais são as principais leis internacionais e nacionais que regem a mineração? E quais normas técnicas e certificações privadas são mais relevantes? Então, Rosângela, nós sempre trabalhamos eu gosto muito do direito, né? Eu até estudei direito também, numa etapa da minha vida. Então, ela vem numa hierarquia de leis, de regras, né? Então, nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, e ela vem tratando alguns itens sobre saúde e segurança nas empresas, até que ela vai cair depois na CLT, depois nas normas regulamentadoras, que são as NRs, normas do Ministério do Trabalho. Dentre elas, só para a mineração, tem uma NR que é a 22, que trata a mineração, né, a parte de segurança ocupacional na mineração. Então, ali são tratados diversos procedimentos, regras a serem seguidas para
eu não vou dizer que é muito fácil eliminar os riscos, mas pelo menos para controlar os riscos para que eles não transformem em acidentes. Sim. Então, aí, a NR22. As internacionais, sempre quando uma lei... Normalmente a gente sofre um pouco, porque as leis americanas são as maiores. Então, assim, vou te dar um exemplo. Se eu posso ficar 2 horas exposto a um determinado ruído no Brasil, um exemplo, nos Estados Unidos eu poderia ficar 50 minutos só. Sempre é uma fração muito maior. O fator de segurança deles é muito maior que o nosso. A gente pode... O amianto é um produto que foi proibido, se eu não estou me enganado, recentemente no Brasil. Lá mas já era há muitos anos. Já há muitos anos atrás. Então, o grau de segurança deles é muito grande. Então, a gente segue a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que rege diversas regras também para garantir o bem-estar do trabalhador e minimizar as consequências. Porque quando você tem um acidente ali, quer seja ambiental, quer seja pessoal de pessoas, ou até mesmo uma parada de uma fábrica, de uma unidade operacional, é que nem a gente está falando, envolve todo o contexto, tudo. Se afeta a comunidade, se afeta a população que está próxima ali, né? Sempre você vai ter... eu tenho uma empresa que deu um vazamento de um gás. Vai para a cidade, vai para a comunidade. Então, esses cuidados, eles devem ser tomados de maneira preventiva para evitar. E aí, normalmente, são baseados em regras e leis ou procedimentos. Temos as certificações, que são as internacionais, né? No caso da segurança, no caso de qualidade é 9.001, no caso de meio ambiente 14.001 e no caso da segurança, que era a antiga 18.001, que era a OSAS, que é americana, e passou a ser a 45, que é a norma de saúde e segurança. Por que eu tenho essa certificação? Porque garante que o meu processo está em conformidade com as leis e regras e com a prevenção. Então, quando os fornecedores ou mesmo clientes meus, ele pode exigir de mim, olha, eu compro de você, mas eu quero que você me apresente um certificado seu de garantia que você faz segurança na sua unidade operacional. Você tem que comprar com garantias mesmo. Exatamente. E quando você tem esse certificado, muitas das vezes o Ministério do Trabalho, que é um órgão que fiscaliza as empresas, às vezes ele olha só pelo... Não, você tem o certificado, porque é muito difícil você adquirir o certificado. Tem. Então eu já vou mais tranquilo porque eu sei que você segue regras. Bacana. Né? Gustavo, prevenção e emergência. Quais são os profissionais e equipamentos essenciais para garantir a segurança e saúde ocupacional na mineração? Perfeito. Rosângela, nós temos uma norma regulamentadora, que é a NR4, que ela traz uma tabela de grau de risco. Então, nós temos o grau de risco 1, 2, 3 e 4. A mineração hoje ela enquadra no 3, temos algumas empresas mais críticas que no 4, e uma empresa de iogurte, um exemplo, seria um 3, né? Uma empresa de cabos. Então, tem que classificar sempre pelo KNAI, mas são os 4 graus de risco, 1, 2, 3 e 4. O banco seria um 2, né? E aí depois vem a quantidade de funcionários. Aí você tem uma escala de profissionais. Então você tem os profissionais de segurança, que são os engenheiros de segurança do trabalho, que é um engenheiro ou um arquiteto, que ele é graduado e pós-graduado em engenharia de segurança. Que não existe uma graduação em engenharia de segurança, é uma pós-graduação em engenharia. E tem o técnico de segurança, que tem formação técnica. E depois tem o médico e os técnicos de enfermagem do trabalho, ou o enfermeiro do trabalho. Sim. Esses são os obrigatórios pela quantidade de funcionários versus o grau de risco. Depois você tem vários outros profissionais. Eu posso ter um instrutor de veículos industriais, que é uma área grande da segurança. Eu posso ter ergonomista, que é uma profissional de fisioterapia, que ela trata os problemas ósseos musculares dos trabalhadores, que nada mais é ergonomia que adaptar o funcionário ao ambiente de trabalho. De uma maneira que você cria um impacto menor possível na saúde dele. Então, esses profissionais são os profissionais que vão agir diretamente numa empresa no processo de segurança. Gustavo, mas as empresas menores que não enquadram nesse grau, ela pode contratar uma consultoria de saúde e segurança e ela vai, presta todo o serviço para ele e faz com que... Porque ele tem que seguir regra. A partir de uma empresa que tem um funcionário, ela tem que seguir algumas regras de segurança. Mas não necessariamente que precisa ter esses profissionais. Pode contratar uma consultoria. E depois tem também os profissionais indiretos, que eu sempre digo, que são as comissões de CIPA, que são... A CIPA ela é muito forte. A CIPA ela data de antes de 78, quando foi instaurada a portaria 3214, que é a portaria das NRs. Então, a CIPA ela é formada por os trabalhadores ou eleitos por votação, escrutínio de voto, ou por aqueles que são indicados para fazer uma comissão. E aí eles vão trabalhar segurança, eles discutem, fazem uma reunião mensal, fazem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes.
E tem a brigada de incêndio, que é aquela equipe de bombeiros industriais, bombeiros internos, que faz o curso de brigada, de acordo com as ITs do bombeiro. Normalmente, em Minas Gerais, a IT 12, Instrução Normativa 12 do bombeiro, que cita todas as regras para montar uma brigada de incêndio, que vão combater incêndio, atender emergências, todo esse processo. Então, esse basicamente é o corpo de emergência. De emergência da... Tipos de riscos, né? Quais são os principais riscos que podem causar acidentes na mineração, afetando trabalhadores, equipamentos e também o meio ambiente? Então, na verdade, a mineração, igualmente os demais processos produtivos, ela tem uma série de riscos que é subdividido, né? Depois a gente vai ver um pouquinho, riscos de acidente, que é aquele que eu apertei o dedo, eu causei uma lesão. Então, esse é um acidente, aconteceu. Sim. Se eu perdi a vida ou se eu simplesmente cortei o dedo, vai ser só aquilo ali, não vai mudar. Ou as doenças ocupacionais, que é aquela que ela vai a curto, médio e longo prazo, que vai afetando a saúde do trabalhador, até o momento que leva ele a óbito, né? Então, mas o risco mais crítico que a vida toda, né, a gente sempre trata na mineração, é a parte respiratória. Como você faz a moagem, quebra, uma série de movimentação com o minério, ele gera um particulado, uma poeira. Sim, e aquela poeira ali, nós temos na legislação brasileira 2 tipos de poeira de risco. Só 2. Gustavo, mas e na Europa? Na Europa são vários. Nos Estados Unidos, então, eles têm... No Brasil, só 2. É só 2 para particulados, que é o amianto, né? A fibra de amianto e a sílica. Então, eu posso ter uma poeira, mas ela pode não ter sílica livre. Então, não vai me causar uma doença que chama silicose, sabe? Essa silicose é considerada pela medicina do trabalho como câncer ocupacional. Não chega a ser um câncer, mas ele impede o pulmão e a pessoa vai indo até que ela vai a óbito, ela é afastada permanentemente do trabalho. Não tem conserto. O que entrou no pulmão não sai mais, né? Então, a poeira é realmente o mais crítico na empresa, porque ela vai atacar a longo prazo. Mas nós temos veículos industriais, veículos pesados, que às vezes o funcionário pode, por um erro de operação ou por um ponto cego, atropelar um funcionário, uma máquina de 3, 4, 10, 15 toneladas pegar um funcionário, infelizmente pode ser um acidente grave. Tem também os equipamentos, né, correntes transportadoras, equipamentos, prensas, moinhos, uma série de equipamentos no processo produtivo de mineração. Além também dos riscos relacionados ao processo. Então, eu tô aquecendo o material ali. Qual que é a minha injeção de combustível ali? É um líquido, é um gás, é um pó inflamável? Então, quer dizer, aquele processo pode acarretar também um acidente. De repente, uma explosão, de repente, asfixiar um trabalhador. Então, nós temos uma série de riscos envolvidos no processo que eles podem ser identificados, têm que ser controlados, para poder o trabalhador trabalhar. Ele vai ter que conviver com aquele risco, mas de uma maneira que o risco está sob controle. E usando, com certeza, os equipamentos que são exigidos, né? E com relação aos danos causados ao meio ambiente? Então, aí a gente entra um pouco na área ambiental, quando eu tenho um processo ali que pode gerar um particulado. E esse particulado, ele pode ou não ser um particulado cancerígeno. Vamos pensar numa empresa que processa tório, bário, urânio, todos esses metais, esses materiais, né, esses minérios que são radioativos. Então, se eu jogo um material desse na comunidade, vamos pensar no meio ambiente, eu vou afetar fauna, flora, águas, né? E de uma maneira geral acaba indo também para a comunidade, mas a gente vai afetar. Quando eu tenho uma mineração onde eu tenho que fazer o processo de lavagem de minério, é mais crítico, eu tenho que fazer as barragens. A barragem, normalmente, ela tem que estar no local alto, porque você tem que dissolver essa água em poucas quantidades para poder ir eliminando toda essa situação. E aí, aonde que acontece? Vem as chuvas, às vezes não tem manutenção daquela barragem e acarreta um acidente. Quando eu tenho um acidente, se eu tenho na minha jusante daquela barragem ali, uma comunidade ou um meio ambiente, eu destruo tudo, eu vou destruir tudo. Então eu vou matar animais, eu vou matar a fauna, a flora, eu vou pegar pessoas. Então toda a extensão dela ali eu posso comprometer, quando eu não tenho um processo totalmente controlado. Que é o que a gente vem falando, que o trabalho que você faz é justamente tendo esse controle aí, né? Ocorrências. Você pode compartilhar com a gente algum caso de acidente de trabalho ou incêndios que vivenciou na mineração, sem citar, claro, o local, né?
Sim, então, eu vou falar um pouco sobre os incêndios, né? Como a gente fica numa área mineral, numa área florestal muito grande, então é normal sempre, passa um caminhoneiro, pega, joga um cigarro, porém, ao longo dos anos a gente vai aprendendo uma coisa muito interessante. O incêndio, muitas das vezes, na floresta, ele começa sozinho, não precisa de ação humana. É mesmo? Se eu tenho um plástico ali, um metal, alguma coisa ali, ou uma parte que está mais seca e eu tenho uma radiação solar ali em determinados momentos, ela pode gerar ali um risco de iniciar um incêndio. Quando ela inicia, se a mata está bem, vamos dizer assim, bem seca, o incêndio propaga muito rapidamente. Então aí você pega uma área de mineração, você vai combater incêndio. Vamos combater incêndio uma vez com o pessoal do bombeiro. E aí, normalmente eu estou com as minhas brigadas e eu gosto de acompanhar em loco, porque ao longo desses anos eu aprendi uma coisa. É melhor, os olhos têm que estar sempre onde você está operando. Eu não posso deixar uma brigada sozinho, porque se acontecer uma ocorrência com qualquer trabalhador, eu acabo sendo responsável. Sim. E aí a gente já conhece a área, são áreas de pesquisa, então eu posso ter uma sondagem ali de 9 metros, 20 metros, e aí o trabalhador pode cair nessa sondagem ali e ficar, e aí ele pode morrer asfixiado. No incêndio, normalmente, 70% dos casos, a pessoa morre asfixiada. É com a fumaça, né? Com a fumaça. E quando morreu queimado, não, mas normalmente ela asfixiou antes. Sim, ela não chega a morrer diretamente, não, é muito difícil, sempre é asfixiado. Então, e aí o bombeiro chegou nessa época, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, e eu peguei e falei com o pessoal do bombeiro, falei, olha, essa área vocês não devem entrar. Não, mas a gente tem que entrar para combater. E eu falei, olha, tomem cuidado, é área de pesquisa, tem muito buraco, e é muito aclive, declive, então tomem cuidado que vocês podem cair. E eu me lembro dessa situação, o pessoal da brigada ficou preocupado, falou, Gustavo, olha, não seria bom. E a gente acabou até ajudando a socorrer um deles que passou mal. Ele desceu numa área então você tem um incêndio de copa, né? Eu tenho especialização na Universidade Federal de Viçosa em incêndio florestal. Então, quando você vai analisar um incêndio florestal, ele é diferente do incêndio industrial. Então eu posso ter um incêndio de copa das árvores e um incêndio subterrâneo. Eu não vejo nenhum dos dois. Então pode cair a copa sobre a pessoa que está combatendo incêndio, ela morrer queimada ali, ou mesmo ela cair num buraco, num local fechado e morrer queimada ou asfixiada devido a esse incêndio subterrâneo. Porque não é um ambiente igual essa mesa, totalmente em linha reta, né? Então, aí a gente avisou, e eles foram. E aí depois a gente acabou tendo que dar uma mão para eles. Então, assim, a gente vivencia, ao longo dos anos, vai aprendendo, às vezes no combate. Foram nesses 22 anos, mais de 100 acidentes que a gente combateu em incêndio florestal. É um número representativo. E você tem que desviar dos animais, porque ali vem jaguatirica, vem aqueles lobinhos do mato, vem cobra. Quantas vezes a gente está combatendo sempre aquelas cobras passando, as cobras grandes. Então, você tem que tomar cuidado, não pode pisar nela. Às vezes você tem que ajudar alguns determinados bichos a sair também, senão eles morrem também. Então, é uma situação. De acidentes, é o que eu sempre costumo dizer, né? Todo acidente, ele precede algo. Então, quando a gente, até creio que deva ser o outro processo, quando você vai investigar um acidente, quando você vai analisar um acidente, é importante que você tenha toda a foto do acidente. Por isso que eles falam, quando o seu acidente para, não mexe, até que seja feita uma análise primária para depois você ter uma noção do que gerou. O que antecedeu aquele acidente. Você lembra do CSI? Sim, sim. Eu não perdi. Verdade, é um filme do CSI. Porque eles ficavam tentando descobrir por que aconteceu aquilo ali. Era até meio que... era filme mesmo, né? Mas era uma coisa absurdamente... Como é que eles fechavam tudo para chegar aonde literalmente começou, para chegar na finalização. Na causa raiz. Né? E chegava. Então a gente teve uma situação de um funcionário que passou mal, a gente na época levou ele para o hospital. E eu perguntei para o enfermeiro, eu me lembro que eu chego e faço 1000 perguntas, né? Então eu cheguei e perguntei o que aconteceu. Ele reclamou, ele falou que estava com dor, sentiu mal, ele caiu. O que ele falou, o que ele estava fazendo, o que ele fez. Aí ela falou, Gustavo, ele falou que sentiu uma dor muito forte na cabeça. Quando ele falou isso aí para mim, aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, opa, peraí, então tem algo. Mas ao mesmo tempo socorremos, mandamos o sistema e foi feito o tratamento e a gente utilizou todos os métodos possíveis, particulares, para poder salvar a vida e salvamos a vida dele. E depois a gente foi descobrir que realmente ele tinha tido AVC. Então a queda dele foi em função do AVC. Por quê? Quando ele caiu, ele bateu a testa. E nele bater a testa, ele não protegeu, ele não tinha machucado nos braços. Então ele caiu direto. Então uma pessoa para cair assim, ou ela perdeu o sentido, né? Ou desmaiou, teve algum problema que tirou o sentido dela. E a gente foi descobrir que realmente era um AVC.
Então hoje ele traz algumas marcas do AVC, ele estava realmente com vários aneurismas, mas salvamos a vida dele. Só que nessa análise ficou muito importante pra gente, por quê? Porque a gente tinha dúvidas sobre o acidente. Realmente aconteceu o acidente? Como foi esse acidente? Por que ele não tinha machucados? E a gente chegou à conclusão, até médica depois, toda oficial, que não, que realmente o acidente foi em função de um mal súbito. E não um acidente de trabalho. Um acidente real do trabalho. Então, foram algumas situações que eu acho importante, até para os profissionais, sempre não ter aquela primeira visão. A gente não pode ter a primeira impressão. A gente tem que fazer uma análise muito crítica. Com certeza. E sempre sair, sabe aquela velha história assim, sai da caixa. Não fica dentro da caixa, porque fica na bolha. É muito grande exatamente. Né, o espaço. Então, porque se vocês não tivessem descoberto, por exemplo, que foi um AVC, ele poderia realmente vir a óbito porque ele não seria tratado. Não seria direcionado para aquele tratamento medicina. Específico. Exatamente. Então salvou ele. Gustavo, impactos na saúde, né? Quais riscos podem afetar a saúde dos trabalhadores a curto, médio e longo prazo? Essa é uma situação, Rosa, bem mais crítica da segurança. Eu sempre costumo dizer, porque eu sou higienista ocupacional, fiz cursos com os mais... Eu sempre falo assim, sabe? A gente tem uma infinidade, são muitos anos na área, né? E eu sempre digo, eu sempre trago comigo uma mensagem do Isaac Newton. Ele falava, o maior físico que já teve, né? Ele falava assim: se eu enxerguei longe foi porque eu me apoiei em ombros gigantes. E eu digo a mesma coisa. Se eu hoje tenho um conhecimento técnico que eu garanto, que eu posso dizer para você assim, que é um conhecimento bom, médio, eu poderia até chegar mais longe, foi porque eu apoiei em ombros gigantes. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais da área que já estavam há muitos anos, que fizeram estudo, são doutores no assunto. Então, a higiene industrial é o que vai tratar isso dentro dos riscos à saúde. Que nem eu te falei, o acidente, a pessoa corta o dedo, pronto, aconteceu. Sim. É só aquilo ali, não vai mudar. Agora, a pessoa que está exposta a alguns riscos físicos, químicos, biológicos, está exposta a ruído, vai ter perda auditiva a longo prazo, acima de 85 decibéis, ou o calor pode gerar vários problemas à saúde, né? Problemas de coração, problemas de estresse, leva a pessoa até a suicídio. A pessoa que está exposta a grandes situações de estresse, né? Porque tudo acaba, no final das contas, virando uma depressão e algo ruim, né? Com certeza. Parte de frio, que pode gerar, num caso grave, um caso crítico, até uma leucemia. Pessoa que trabalha muito em câmara fria, né? Então, tudo isso aí são situações que vai afetar o trabalhador a longo prazo. E quando ruído, poeira, afeta pulmão. Então, normalmente, você tem que identificar, primeiramente, aquela situação de risco, depois você vai fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa. Quantitativa é quando eu consigo quantificar. Então, Rosângela, aqui dentro eu tenho um ruído que está 70 decibéis, não vai me deixar surdo. Ele pode até irritar, mas não te prejudica. Não prejudica. Mas, o que vai acontecer? Está 85, então aí 85 é o limite. 82 numa escala logarítmica, o ruído ele é diferente, né? 85 é 2 vezes maior que 80, para você ter uma ideia. Olha. Por causa dessa escala logarítmica. Então, a cada 5 dobra. Então, 85 dobra, 90 dobra. Toda vez que for a 5 a mais, vai dobrando. Vai dobrando. Acima de 85, sim, que é a exposição para risco. Para baixo é proteção. Então, 80 é o limite de ação, que é a metade do risco. Então, 80 decibéis eu tenho que pôr EPI no funcionário, porque pode ser que em qualquer momento esse ruído vai ultrapassar os 85 e ele pode ter uma perda auditiva. Aí eu quantifiquei esse risco, agora eu sei quantificadamente, e aí eu sei que o protetor ele vai atenuar 16, 25 dBA, e aí cai desses 85. Esse é um qualitativo, um quantitativo. Um qualitativo, vamos pegar o calor, o frio. O frio é qualitativo. Eu não tenho como... por mais que eu consiga fazer medições de temperatura, mas não existe uma quantificação ocupacional para o frio. Então, eu tenho um frio, eu tenho que dar uma blusa, eu tenho que tentar fazer esse cara ficar o menos possível exposto a essa câmara fria, mas eu não consigo quantificar como eu quantifico o calor. O calor eu consigo quantificar. Sim. Eu consigo achar limites de tolerância de exposição ao calor. Então, quando eu acho essas situações de risco aí, que eu vou ver se eu quantifico, se eu qualifico, para depois eu partir para as medidas de controle. Mas essa é a maneira de eu identificar os riscos. Então, a gente recentemente mudou o nosso programa de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que é a mesma coisa. Sim. Dentro dele tem a levantamento de risco. Então, eu faço o primeiro documento que eu faço chama análise, levantamento preliminar de perigos. Nesse eu levanto tudo que eu tenho lá. Eu tenho ruído, opa, o ruído eu vou ouvir. É qualitativa essa primeira avaliação, depois eu vou medir. Tem, aí eu marco que tem. Tem poeira? Não, poeira não tem.
Eu tenho calor? Tem. Eu tenho radiação ionizante, não ionizante, radiação ionizante, alfa, beta, gama, radiação não ionizante, radiação de sol, daquela luzinha azul, sim, sabe? sim. Então aquilo ali é a radiação ionizante. Numa radiação ionizante, para você ter uma ideia, ela traz 3 situações. Ela traz as chispas, que é a radiação que pode queimar a vista, que é a radiação calorífica. Ela traz os fumos metálicos, que é outro problema que a pessoa também pode ter exposição a fumos que vai para o pulmão, e traz também a luminosidade, que pode causar catarata. Então, quando eu coloco uma máscara de solda num trabalhador, ele vai proteger tanto a visão, quanto o rosto de queimaduras, quanto eu posso pôr uma máscara, um respirador por baixo, para não deixar ele respirar aquela poeira que é da fundição, da solda. Então, aí, cada situação, eu tenho que fazer um levantamento, uma análise, e tem todo um estudo científico por trás disso. Então, assim, um exemplo, quando eu pego a NR15, ela fala desses riscos, ela começa a me dar parâmetros de medições, parâmetros de análise, limites de tolerância, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, a pessoa que trabalha embarcada, e ela trabalha metro-coluna d'água, eu posso trabalhar metro-coluna de ar, que é trabalhar numa mina subterrânea igual as da Índia, que é 100, 150 metros abaixo do nível, né? Da terra ali, ou eu posso trabalhar metro-coluna d'água. Então, quando eu estou trabalhando, a compreensão que está sobre mim é muito grande. Poços de Caldas está 1.300 e alguma coisa acima do nível do mar. A pressão nossa de oxigênio ali é menor. Então, você ouviu falar que o time de futebol foi jogar na Bolívia, chegou lá, passaram mal, tiveram que ficar no oxigênio? Porque a pressão de oxigênio é muito baixa. E quando eu vou descendo, ou com um metro de coluna, eu vou forçando essa pressão. Então, quando eu faço isso, eu tenho que montar um sistema que chama um sistema de descompressão. Não é o meu... eu não sou expert nessa área, mas eu sei um pouquinho. Então, assim, quando eu vou descer ou subir um funcionário, eu tenho que descer e subir ele fazendo processo de descompressão, bem devagarzinho, senão ele estoura todos os lados. Com certeza, Você entendeu? Você já desceu uma serra e o seu ouvido entupiu? Sim, o ouvido entope, né? Parece que você fica... Você está perdendo a audição, né? É diferente. Depois ele vai dar um estouro. Ou eu te dou duas sugestões. Ou você desce ouvindo uma música que vai trabalhar o teu martelo, bigorna ali, ou você chupa um chiclete, que você vai descarregando essa pressão diferente. Porque como você desce muito rápido, pressão lá em cima é uma, aqui embaixo é outra. Então é muito rápido. Aí ele entope. Ele não suporta liberar essa pressão muito rápido. É rápido demais mesmo, né? Rápido. Exames e tratamentos, Gustavo. Como é realizado o monitoramento da saúde dos trabalhadores? E quais exames médicos e tratamentos são os mais comuns? Saindo um pouco da segurança do trabalho e entrando um pouco na medicina do trabalho, então a medicina é a irmã. Hoje eu sou gestor, hoje não, né? Desde 2014 eu sou gestor das duas áreas, tanto a segurança do trabalho quanto a medicina do trabalho. Então são irmãs, são áreas irmãs. Uma trata a prevenção de riscos, a outra trata tanto a prevenção também, no monitoramento biológico da pessoa, quanto também a correção. Então, e aí cada situação da NR7, que fala sobre, a NR7 é sobre o Programa Médico Controle Ocupacional, da Saúde Ocupacional. Então, aí o médico ele vai avaliar, eu tenho que passar para ele quais são os riscos que eu levantei, cada risco tem um monitoramento. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu identifiquei o ruído e vi que ele já medi que ele está acima do limite de tolerância. Aí eu vou passar para o departamento médico. O que ele vai fazer? Ele vai fazer ou semestralmente, dependendo do grau de ruído, ou anualmente a audiometria, para saber se aquele trabalhador está tendo perdas na audição. Se ele estiver tendo perdas, eu tenho que mudar ele para um setor que é menos ruidoso, até que ele tenha ali... Que ele comece a recuperar um pouco. Não, na verdade, ele não vai recuperar. Ele não perde. O que ele perdeu, ele não recupera. Não recupera mais. Eu vou te contar. Por que ele não perde? Nós temos os 3 ossinhos bigorna, martelo e estribo, que é o início aqui, depois do tímpano. Sim. Só que o problema da audição, a mágica da audição é lá no caracol, é cóclea, é um caracol. É cheio de cílios. E esses cílios, para você ter uma ideia, nós vamos pensar assim. Eu tenho uma mata, vem o vento, o que acontece? A mata deita. Só que passa um tempo, eles voltam, mas nem todos voltam. Alguns entortam, acabam não voltando. Esse cílio é a mesma coisa. Quando eu recebo uma pressão de ondas sonoras muito grande, esses cílios deitam. Aí eu liguei um som alto, eu entrei num show, saí, parece que eu estou surdo. Mas amanhã volta ao normal. Só que de 10 milhões de cílios, perdeu 500, perdeu 200, perdeu 50, aqueles não voltam mais, mas os outros recuperaram. E vai tendo perda ao longo de 10, 20 anos na indústria, até o momento que a pessoa tenha perda total, e aí não houve. Por quê? A pressão sonora vem pelos líquidos, chama
líquidos coclear, então, e bate nesses cílios. Aí esses cílios, eles ficam vibrando e deles dispara um impulso nervoso para o cérebro, aonde codifica e você entende a fala. Então, se ele não tem esses cílios, ele não manda mais para o ouvido. Então, quando você chegou, foi num show, saiu, tá tudo, ele não vai voltar. Só depois, no período de descanso, para ele voltar. E vai ter perda naquele momento. Então, esse é um caso de tratamento auditivo. Então, você monitora e controla, mas o que perdeu não volta mais. Pulmão, mesma coisa. Então, você faz a espirometria ou raio-x de tórax. O raio-x hoje... No mesmo período, a cada 6 meses? Ou anual? Depende da situação de risco. Tá. Tem casos que eles fazem até a cada 3 meses, dependendo da situação que está. Do pulmão? Do pulmão. O pulmão acho que é mais crítico. É mais crítico, né? Então, você não pode brincar, porque se o funcionário amanhã depois você perceber que ele teve um problema ali de sílica, aí você pode... Aí ele vai ficar doente, não tem conserto. Porque o que entra no pulmão não sai. Antigamente os bombeiros falavam assim, você vai apagar o incêndio na mata, toma leite para limpar o pulmão. Os bombeiros não, desculpa, as pessoas, fazendeiros, as pessoas de roça, de chácara, os bombeiros não. Aí os bombeiros tomavam leite, mas as pessoas não entendiam na época por que tomava leite. Não, eles estão tentando limpar o pulmão, não é. O bombeiro toma leite para poder, como ele tem muita perda de sais minerais, para poder, tomava no passado, né? Para poder... repor os sais minerais, a perda, né? Mas nada a ver com o pulmão. Limpar porque pulmão. O ar não... Só entra no pulmão. Então a água não passa pelo pulmão. Sim. Então não tem como. Então o que entra de poeira ali, ela vai endurecendo. E o pulmão tem essa função de abrir e fechar. A poeira vai entrando, vai petrificando o pulmão. Então a pessoa que ela tem silicose, ela fala, e eu já vi algumas pessoas falarem, que é como se estivesse enfiando agulha no pulmão quando ela abre o pulmão para respirar. Nossa. Que é o mesmo caso de pessoas que fumam também, né? Principalmente aqueles cigarros eletrônicos que estão na moda aí, né? Tá na moda. Tá na moda e está acabando com a vida das pessoas, né? E são vários riscos, né? Então, cada risco tem uma análise, um monitoramento diferente. Exame de sangue, você vai detectar se a pessoa pode estar tendo um problema nos rins. Tem produtos químicos em determinados tipos de indústria que pode afetar, causar câncer na bexiga, câncer no rim, câncer no... Todo o sistema nosso afetado. Todo né? organismo nosso pode ser afetado. Modelo de gestão de riscos na mineração. Como funciona, Gustavo, um programa de gerenciamento de riscos na mineração? Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele é subdividido. Hoje a gente atende a NR1, que ela mudou. Sim. A gente atende a 22 também, mas ela é muito parecida com a 1, então a gente acaba indo para 1 direto. Então a gente segue o programa de gerenciamento de riscos, onde que ele fala que eu tenho que identificar os meus riscos, avaliar eles de uma maneira qualitativa ou quantitativa e depois achar as medidas de controle para cada risco. Então, dentro do primeiro passo, eu vou identificar, como eu te falei, eu tenho uma lista, eu tenho uma primeira ferramenta minha que chama levantamento preliminar de perigos. Sim. Eu levanto todos os perigos que eu tenho, sem quantificar, sem nada. Eu tenho ruído. Só o levantamento do que está... Do que eu vi ali. Sim. Eu vim aqui, tem ruído. Tem poeira? Não tem. Aqui tem calor? Não. Calor em nível alto, estresse, não. Tem radiação? O cara está fazendo uma solda, então tem radiação. Sim. Tem frio? Não. Então eu vou enumerando eles. Sim. Depois que eu enumerei, aí eu vou partir para o segundo passo, que é a avaliação deles. Então, quando eu vou avaliar eles, eu vou fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa, eu vou medir ou vou qualificar ele dentro das normas. O que a norma me diz, como que eu qualifico ele? Aí eu vou lá e qualifico. Um risco de acidente, não tem como eu qualificar. Se ele eu posso até usar a metodologia lá do grande, pequeno e médio? Posso. A gente até usa as matrizes, né? Então eu cruzo as matrizes para saber se aquele risco é aceitável, inaceitável, se eu tenho que tratar ele hoje, amanhã, se eu posso esperar um ano. Então a gente cria essas ferramentas, mas não são quantitativas. Eu quantifico aquele risco, mas ele não é quantificável oficialmente, tá? Mas eu posso fazer isso. Não é algo tão seguro igual eu medir o ruído e saber que o ruído está 87, 89, né? E aí, uma vez que eu faço isso, eu parto para as medidas de controle. Eu tenho 3 medidas. A primeira, segundo a Secretaria de Saúde e Segurança em Brasília, ela cita, e mundialmente falando, que é as medidas de engenharia. O que eu tenho hoje de engenharia para melhorar? Então, assim, eu posso colocar um equipamento aqui que vai proteger, enclausurar aquele ruído, vai ficar só lá? Posso. Posso pôr uma cabine acústica, que é onde eu trabalho de dentro dela, não preciso ir lá no ruído? Posso. Ou eu posso mudar o processo? Posso. O produto é perigoso. Qual o produto que eu tenho no mercado que não é cancerígeno? É esse? É igual? Então posso usar esse. Faz a substituição. Substituição. Perfeito, excelente. É a medida por substituição de risco.
E depois vem a segunda parte, que é medida administrativa, treinamento, sinalização. Olha, eu ponho uma placa aqui, então assim, Rosângela, nesse ambiente você pode ficar só metade do tempo, só 6 horas. Desculpa, só 4 horas. E é só aquele período mesmo? Só aquele período, depois eu tenho que sair, não posso ficar mais, porque o ruído aqui ultrapassa todos os limites. Então, por exposição de tempo, eu só posso ficar 4 horas aqui. Acontecem essas situações. Aí é um controle difícil de fazer, mas dá para fazer. Aí é medida administrativa. Sinalização, treinamento, que mais que eu posso citar? Cursos, os exames médicos, que é o monitoramento para saber se aquilo está afetando. Então, tudo isso entra na parte de medida administrativa. E, por fim, aí vem o EPI, Equipamento de Proteção Individual, que é um equipamento que eu coloco para poder evitar a minha exposição àquele risco. E aí, normalmente, eu tenho uma luva que eu posso pegar no equipamento quente, que eu não vou queimar a mão, ou numa parte de superfície cortante, eu não vou cortar, né? Ou a pessoa que vai cortar um bife no açougue, ela tem uma luva de malha de aço hoje para não cortar os dedos, né? Sim. Eu tenho os EPIs que são de... eu acho que até provavelmente vai ser o próximo passo seu, mas então é uma infinidade de equipamentos de proteção. Lembrando que tem duas ramificações do EPI, o EPI de acidente e o EPI de saúde. Tá? Então, o EPI e saúde são alguns só. Então, eu tenho o protetor auricular, que é para saúde, para evitar da perda auditiva, o respirador, que é para proteger a exposição minha respiratória, e um que é de calor, mas ele é muito pouco usado, que são as roupas de calor, mas não está comprovado que ela realmente não não são muito eficientes. Ela vai evitar talvez um contato de queimadura, mas se a pessoa está com uma roupa grande, aluminizada, ela é muito quente. A troca de calor do corpo, nós temos que fazer essa troca de calor com o ambiente. Porque a gente vai ter febre, vai ter várias situações críticas no corpo. O corpo não está, até uma temperatura você entra em estado febril, depois você pode ter até convulsões. Então você tem que fazer a troca calorífica. E essas roupas às vezes proíbem de fazer essa troca. Então a pessoa vai ficando dentro da roupa aquecida e ela pode vir a ter problemas sérios. Ao invés de ser proteção, ela vai acabar sendo prejudicada. Vai prejudicar. Eu tenho uma roupa ali que é específica para evitar o contato com ácido, que pode causar um câncer de pele. Então, um tolueno, benzeno, que são produtos altamente perigosos. Então, para mim não ter contato, eu vou usar o Tyvek, Taiken. Normalmente é o Taiken, que é uma roupa emplastificada. São roupas europeias, né? Muito boas essas roupas. Tem também da Dupont americana, mas normalmente são europeias. Então é uma roupa verde. Às vezes você vai ver, vazou um produto químico na estrada, você está vendo o cara com aquele roupão verde. É aquilo ali, para não deixar ter o contato, realmente para não ter esse problema. E tem os EPIs que são para risco de acidente. Aí eu te pergunto, eu estou com óculos, aí estoura uma pedra de esmeril, aquelas projeta fagulhas no meu olho. O acidente ocorreu? O óculos protegeu. O acidente ocorreu. Ele não preveniu o acidente. Preveniu as consequências, ou seja, minimizou as consequências do problema. Direto, Então, bateu no meu olho, mas não fiquei cego. Por quê? Porque ele minimizou as consequências do acidente. Então, mas o acidente é considerado que aconteceu. Que aconteceu. Eu estou passando debaixo de uma carga suspensa de 2 toneladas num guindaste. Eu estou de capacete. O capacete suporta mais ou menos uns 50, 70 kN de força nele. Mas se cai 2 toneladas, o pescoço não vai suportar isso. Lógico. Então, o ideal seria que a pessoa não passasse baixo, né? Porque se está trabalhando, o correto é que a pessoa não vá correr esse risco, né? Não entre na área de risco. Eu ia te perguntar aqui sobre tipos de EPIs, mas você acabou até antecipando para a gente aí. Com relação, Gustavo, com planos de contingências, como são estruturados os planos de emergência para acidentes com vítimas, incêndios, barragens e além de vazamento, né, e outros? Perfeito. Então, a gente subdivide os planos de emergência. Eu tenho, que nem eu falei, eu trabalho num grupo de empresas, né? São 8 empresas. E dessas 8 são as 4 maiores empresas nossas, uma de mineração, uma de fertilizantes e uma de abrasivos, que é em outra cidade, né? E uma de transporte. Então, cada uma traz uma peculiaridade. Sim. E eu tenho que criar aquele plano sempre de acordo com as necessidades da empresa. Então, aí eu divido. Então, primeiro eu tenho que ter uma brigada de emergência ou de incêndio, que ela vai fazer combater incêndios, auxiliar o departamento médico nas emergências da fábrica, da unidade, tanto, vamos dizer assim, estabilizar a vítima, quanto remover para o hospital. Então eu preciso de uma ambulância para fazer esse trabalho, para ser mais rápido. Sim. Eu tenho pouco tempo para poder levar aquela pessoa, aquele acidentado, para um atendimento especializado. Entrar numa cirurgia, ou de repente até ir para um hospital de queimados, com casos de queimados. A gente tem até uns bons Limeira. Então, cada situação me traz uma descrição de um plano de emergência. Então, esse plano, normalmente, ele segue um roteiro, já um padrão, que é
que é da IT12 do Corpo de Bombeiro em Minas e IT17 no estado de São Paulo, né? São as duas que eu trabalho, as duas ITs. E cada estado tem um IT. Mas é basicamente igual. Então aí eu pego e monto o meu plano do que fazer. Então aconteceu um acidente, o que eu faço? Isso. Um incêndio, isso. Quem que eu chamo? Serviço externo, eu peço apoio. O bombeiro, chegou na situação que eu não dou mais conta, eu tenho que chamar o bombeiro. Ou eu tenho que chamar o SAMU, eu tenho que chamar o bombeiro, parte de emergência, acidente. Então eu vou criando aquele procedimento, aquele plano ali de uma maneira que vai, vamos dizer assim, criando a cinemática do que pode acontecer. E eu tenho que criar realmente, o que poderia acontecer no futuro para mim saber o que eu deveria fazer. Você tem que criar o ambiente para você poder saber que no momento como que você vai agir, se posicionar. Isso. A gente teve, com esses acidentes que ocorreram recentemente na parte ambiental, em algumas mineradoras, é grave, né? A gente sabe. Foi pedido em Poços para algumas empresas de mineração que tivesse barragem fazer seus planos, seus simulados. Sim. O primeiro simulado de barragem de Poços Caldas foi o nosso, da empresa que eu trabalho. Então, foi um simulado envolvendo outras empresas, plano de apoio mútuo com outras empresas, envolvendo bombeiro, a polícia ambiental, envolvendo diversos órgãos da polícia militar, de uma maneira que a gente organizasse o que eu vou fazer se romper a minha barragem. A nossa barragem da empresa que eu trabalho, normalmente ela é voltada para fora da cidade de Poços Caldas, mas ela é voltada para uma área de mata. Então, ela até o fim percorrido dela não vai afetar muita coisa. E hoje ela até foi descomissionada, né? Ela foi desativada. Já não usava há muitos anos, mais de 10 anos. Mas foi o primeiro simulado. E foi bom que a gente discutiu muito. Teve uns bombeiros até muito experientes. A gente discutiu ideias. Foi muito interessante. Então, você cria um plano, por quê? Que eu não posso afetar a comunidade. Eu posso deixar uma comunidade sem água. Eu posso... O que é meu rejeito? Né? Eu posso lançar um rejeito naquela comunidade que eu posso afetar pro resto da vida daquela comunidade. Quantos acidentes? Vamos pensar na Bhopal, a empresa na Índia, que for deixando a manutenção de qualquer jeito. Um dia estourou as tubulações, o gás saiu, atingiu a cidade, foi mais de 2 mil mortos. Então, quer dizer, o que aquela comunidade deveria, por que ela sofreria por causa de um processo produtivo? Não deveria sofrer. Então, deveriam ter sido tomadas medidas, uma vez que sabiam que os riscos poderiam acontecer. Exatamente. Gustavo, treinamentos e cursos. Né? Você acabou de falar aí que você fez um treinamento e cursos, vocês fizeram uma simulação ali em Poços Caldas, né? Quais cursos, treinamentos e workshops são fundamentais para a capacitação dos trabalhadores na mineração? A gente segue uma regra grande, cada norma são, eu não me lembro, eu posso estar até enganado se são 34 normas, acho que são 34 NRs hoje, tem algumas que estão em discussão ainda, mas são 34, que eu me lembro, pode ser que a lei, nós estamos conversando aqui, vai mudando. Exatamente. Mas, então, cada NR traz uma situação, o trabalho é altura, ele exige que a pessoa tenha um treinamento para trabalhar altura, para trabalhar em determinadas atividades. Aí eu vou trabalhar em cadeirinha, aquelas cadeirinhas que ficam no prédio, é um outro treinamento. Eu vou ter um treinamento de resgate à altura. Então, a NR35, ela trata sobre todo o processo de trabalho à altura. E ela traz também a capacitação, tempo de treinamento, todo o treinamento para a altura. E todos esses funcionários que trabalham em situações assim, eles são treinados. Eles não entram numa empresa para trabalhar no ambiente sem passar por esses treinamentos. O primeiro treinamento, eu fui no de altura, mas o primeiro treinamento é o introdutório, que é de segurança, ele é geral. Então eu vou falar para ele tudo que ele precisa saber para ele entrar dentro da fábrica. Entendi. Tudo. Ele passa por um treinamento, a integração de segurança, de meio ambiente, de qualidade, ali ele aprende diversas atividades. Quando ele vai para o nosso ambiente, a gente vai saber pelo chefe, supervisor dele que já tem experiência, quais os treinamentos específicos que ele precisa. Treinamento de altura, para trabalhar em local confinado, local fechado, precisa ter um treinamento. Veículos industriais, empilhadeira, carregadeira, trator de esteira, nós temos uma vasta miscelânea de veículos industriais. Então, cada veículo tem a sua especificação. Então, ele precisa ser treinado de acordo com aquele veículo específico. E aí vem todos esses treinamentos, altura, espaço confinado, veículos industriais, treinamento de brigada, treinamento para cipeiro, para quem quer ser membro de CIPA, treinamento operacional. Eu opero um moinho, então eu tenho que fazer um treinamento operacional para operar aquele moinho. Porque subentende-se assim, quando ocorre um acidente, a primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: você foi treinado para desempenhar essa atividade? Então esse treinamento não precisa ser um treinamento normativo, mas tem que ser um treinamento para aquela atividade.
Então ele precisa ser E isso treinado. acontece. Quando acontece um acidente, isso é a primeira coisa que é questionado para o acidentado, é se se ele foi treinado. para aquela atividade. E aí você tem que ter certificados, faz com lista de presença, certificado de participação. Se tiver de documentação para ele assinar termos de compromisso, no caso da mineração, a gente entrega sempre um manual com todas as regras para aquela unidade. E aí ele vai pegar e vai saber, olha, eu não posso fazer serviço elétrico. Porque o eletricista não só tem que ser formado, como ele tem que ter um curso de NR10, que é a norma 10, que fala sobre todos os sistemas de segurança na elétrica. Então aí ele vai aprender todas as regras. Ah, mas eu sou da produção, posso pôr a mão na elétrica? Não pode. Primeiro que a energia não tem cor, não tem cheiro e mata em pouco tempo. Se não matar, é muito dolorido. Então, a gente sempre fala isso. Sempre pega os manuais, verifique, tem dúvida, fale com a chefia. Normalmente um funcionário, quando ele entra numa empresa, numa indústria assim, qual que é o caminho dele? Ele faz um introdutório, aí ele vai ser colocado com o chefe dele na área. Pelo menos durante 1, 2 meses ele não faz nada, ele só vai ficar acompanhando as atividades até que ele vai devagarzinho soltando as atividades na mão dele. E cada atividade pode gerar um treinamento específico. Isso é para a segurança tanto do funcionário como da própria empresa. Da própria instituição. Que não tem como não fazer, né? Sim, sim. Tecnologia em geral na mineração. Quais são as principais tecnologias e inovações aplicadas na mineração hoje? Olha, a gente, é o que eu costumo dizer, né? A gente não vê, você pode ver pelo celular teu. Já aconteceu o dia de eu sair faltando uma meia, mas eu não esqueci o celular. E se eu esquecer o celular, posso estar lá na rua que eu volto. Você volta para pegar. Não, a gente já se adaptou. Ele já faz parte do dia a dia da gente. Parece que ele faz parte do corpo, né? É muito louco. Ele é do corpo. Você esquece tudo. Eu esqueço o óculos, já aconteceu, eu entrei no carro, eu não enxergo de longe. Então, cadê o óculos? Mas dentro do carro, mas o celular eu não esqueço. Então, a tecnologia, ela ajuda muito a nossa vida, ela ajudou demais. Você pode perceber que você, né, tem aqui a sua área aqui, né, onde você faz as suas entrevistas, e como que a internet ajudou, como que ela te deu chance de você crescer, desenvolver e atingir, você pode atingir o infinito, países, outros estados. Então, por quê? Porque a tecnologia veio para facilitar. E na mineração não é diferente. Então lá, antigamente, você tinha, às vezes a pessoa tinha que quebrar um minério na marreta. Não, hoje eu tenho uma correia transportadora que a máquina joga o minério dentro desse chama caixão alimentador, ele joga na transportadora, ela manda para o moinho e moe, você não precisa mais ficar lá batendo minério. Aí antigamente eu tinha uma máquina que dava para fazer para pegar, para você trabalhar. Hoje eu tenho uma máquina eletrônica, vamos pensar numa Caterpillar ou numa Case, as máquinas americanas, né? Tem até as chinesas também. Você entra dentro dela, falta falar. Você aperta o botão. Tem máquinas da Caterpillar hoje que não tem mais. Ela é operada. Autossuficiente. Ela é operada a longa distância. A pessoa está numa sala lá, a máquina fazendo todo o trabalho. Então a tecnologia realmente foi algo que facilitou muito. Parte de automação. Hoje eu controlo meus processos, eu tenho variáveis de processo, calor, velocidade, tudo isso influencia no produto final. Sim. Então, velocidade do processo, calor, temperatura, então a distância do produto, densidade, eu consigo controlar hoje tudo por um painel automatizado. Hoje tem casas, né? Tem residências já, tem em São Paulo, que você chega do serviço, você fala lá pelo celular que você quer chegar em casa, você quer já ter o café fazendo, já preparar o seu banho. Nós já estamos vivenciando isso hoje. Tá vencendo. E é engraçado que assim, a gente discutia muito isso quando eu estudei Direito, a gente discutia muito isso, eu sou engenheiro, eu estudei Direito um tempo, então a gente discutia muito isso, né? Porque a gente tinha medo, nossa, a tecnologia vai tomar os empregos. Não. É o que mais se falava mesmo, né? O que mais tem hoje, vaga de emprego, nessa área, e não tem gente preparada. Você pega uma Dell, uma empresa de computador, de software, você entra lá na página deles, tem 50, 200, 500 empregos lá e não tem profissional. Aí você vai numa parte de, vamos pensar no agronegócio ali, tudo está automatizado. Aí eu não preciso mais ter 50 pessoas ali fazendo atividade, mas eu preciso de 10 bem preparados, bem treinados, que vão ganhar muito mais do que ganharia se você estivesse lá no manual. Então, o que eu acho que precisa também, muitas das vezes, é a capacitação deles. Nós, na empresa que eu trabalho, fazemos a capacitação interna. Eu consigo pegar um funcionário hoje lá que não sabe nem dirigir uma bicicleta. E eu consigo, de repente, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, deixar ele como um dos melhores operadores de máquina de grande porte. Porque eu tenho instrução técnica interna, eu tenho instrutor técnico. Inclusive, o instrutor técnico não responde para mim, para minha área. Então, ele treina o cara para operar uma carregadeira, uma escavadeira, que é aquelas máquinas maiores, guindaste. Então, hoje a gente tem toda essa logística à nossa disposição para poder desenvolver e otimizar o processo.
Precisamos disso. Sem tecnologia, Rosângela, a gente não ganha mercado. Com certeza. Como você concorre? O Brasil é um dos maiores pagadores de impostos. Como que você concorre com um país, não vou citar nome, que você concorre com um país lá que não paga imposto, que ele usa o trabalho escravo? Aí ele põe o tênis dele no valor A, você põe o teu no B, você tem todo um sistema social por trás de você, você gera emprego, você paga impostos, você ajuda na saúde, você ajuda no desenvolvimento humano ali daquela cidade, tudo isso. Mas o outro não faz. Aí o outro pega um navio, sai lá da terra dele, vem produzindo no meio do mar, em altas, como é que fala, águas estrangeiras, que não é de ninguém, Sim. chega aqui com produto para te entregar. Aí o preço dele é menor. Mas se você usa a tecnologia, você consegue otimizar teu processo para melhorar e até mesmo baixar preço também. Com certeza, a tecnologia está em tudo, né? E não tem como negar. Inclusive, cirurgias de longa distância, né? O médico está operando com o computador ali e a pessoa num outro local completamente diferente, né? Gustavo, sim. Investigação do acidente. Quais ferramentas e métodos são utilizados para análise e investigação de acidentes? Olha, a parte de investigação do acidente ela é muito interessante porque ali é onde você pode penalizar ou um trabalhador ou a própria empresa, ou você pode ajudar ele, ou você pode ser justo, que é o mais interessante. Sim. Você balancear sempre a balança da justiça. E para você fazer isso, você tem que usar ferramentas. Existem diversas ferramentas, né? Árvore de causas, espinha de peixe, são ferramentas utilizadas para analisar processos que também podem ser utilizadas para analisar acidentes. Tem análise, investigação de acidente, que é uma ferramenta específica nossa, que coloca o que o cara fez, quais são as possíveis causas, você cita modelos de causa, você vai fechando ela. Eu utilizo há muito tempo os 5 porquês. Por quê? Os 5 porquês são 5 porquês para você chegar na causa raiz. Normalmente, no quinto você chega. Por que eu derrubei esse copo? Porque eu bati nesse copo. Por que eu bati esse copo? Porque eu pus esse copo muito perto de mim. Então, o correto, para não bater nele, não acontecer o acidente, eu ponho longe de mim. A causa raiz é eu deixar ele perto de mim. Entendi. Posso ir um pouquinho a mais? Posso. Eu deixei ele perto de mim, mas eu não prestei atenção que ele está perto de mim. Eu deveria ter mantido atenção. Então, a falta de atenção minha facilitou a ocorrência. Mas a causa raiz, normalmente, eu deixar ele perto de mim, sendo que eu estou movimentando aqui. Entendeu? Então, aí eu uso os 5 porquês. Há muitos anos. Ele facilita demais para você chegar numa causa mais apropriada. Já teve casos do funcionário chegar e falar assim, olha, eu machuquei o olho, entrou uma partícula no olho. Tá, beleza, mas você estava com óculos? Não, eu estava. Posso ver o óculos? Pô, coloca ele para mim, você coloca, como que entrou a partícula? Ele fecha no teu rosto. Não, mas então, olha, deixa eu te falar, você acha que poderia ter entrado? Eu estava sem óculos. Então, muitas das vezes, na investigação, você acaba pegando situações que você vê que realmente não a segurança no trabalho ou no lar, no trânsito, ela deveria vir de berço, deveria vir da escola, como uma matéria básica lá do fundamento, tal, para que a pessoa, porque o brasileiro ele não tem essa cultura de segurança. Você pega vamos pegar uma nacionalidade japonesa, um exemplo. O americano ele é um manual inteiro antes de ligar a televisão dele. Nós já ligamos e depois ainda achamos ruim porque ela não funcionou. Eu tinha um manual, o manual sempre fica por último, sempre a gente lembra, a gente jogou fora com a caixa, né? Então, tem algumas nacionalidades que são um pouco mais apuradas em risco. Eu posso dar 10 passos no risco, o japonês vai dar um só. O americano às vezes nem vai dar passo no risco. Aí você pega uma outra nacionalidade, dá 100 passos no risco, passa por cima do risco. Então, tudo isso pode influenciar no acidente. E quando eu vou investigar um acidente, eu tenho que saber todas as causas possíveis. São várias causas que ocorreu. Pode ter situações que o trabalhador não estava bom naquele dia. Pode ter situações que o trabalhador... já teve caso da gente pegar, o trabalhador está passando por problemas familiares em casa, que são problemas psicossociais. Sim. Pode ser que aquele trabalhador não comeu, não tinha nada para comer em casa, poderia ter tomado um café. Diga-se de passagem que nas empresas que eu trabalho, normalmente tem um café da manhã para que ele não entre no processo de trabalho sem ter alimentado. Depois tem o almoço, tem jantar, ceia, mas normalmente ele tem um café da manhã na entrada para poder fortalecer a estrutura né, que é importante, né? do organismo dele. Nós estamos aí caminhando para o final do nosso bate-papo com o Gustavo, engenheiro. E para encerrar, Gustavo, a última pergunta é: como é o ciclo de admissão, treinamento